Olá, como é que você vai? A gente está começando mais um Papo Fora do Script. Esse encontro gostoso, né? Esse bate-papo com gente interessante, com gente que tem história para contar, com gente que tem experiências de vida para contar, e quando essas experiências elas são com Deus, ou seja, uma ação de Deus na vida da pessoa, a gente fica mais edificado ainda. Além de ser inspirador, nos edifica. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Por que é que você não se inscreveu no canal ainda? Olha só, estou aguardando, hein? Quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo, que está dando like, que está participando com a gente desse momento, dessa virada, desse novo momento na minha vida profissional, você já sabe disso, mas sobretudo dessa forma que a gente tem de bater um papo, de gostar, de aprender, de crescer, de ter histórias inspiradoras no Papo Fora do Script. Seja bem-vindo ao programa de hoje e agora você vai ver quem é o meu convidado especial. Eu conheço ele há muitos anos, somos amigos, companheiros em Cristo e vivemos a mesma experiência de obra. Quem é? Pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. É bom estar aqui, Josias. Eu estava até na expectativa de vir mesmo, até me oferecer. Eu vou aí no seu programa. Não podia deixar de vir. Não, claro, estava ansioso para vir. Eu vou ter que viajar quarta-feira, que eu vou antes. Pronto. Amadeu, como eu disse, a gente se conhece de longas datas. Eu me lembro, aliás, de uma noite que você esteve na nossa casa, eu digo na casa dos meus pais, né? Você, sua esposa, nossa irmã linda, e esteve lá conosco, a gente jantou e eu nunca me esqueci de tanto que eu ri naquela noite, você contando história. Eu falei, se eu estou aqui num podcast de histórias, não pode deixar de ter a presença de Amadeu. Agora, fala de você, Amadeu, da sua vida. Você nasceu onde? Começa por onde você nasceu, vai contando, a gente vai batendo um papo. Eu nasci em Aracruz, mas olha só, Aracruz, hoje fala Aracruz, hoje todo mundo mas no meu tempo Aracruz era roça mesmo. Aracruz fica aqui no norte do estado do Espírito Santo, aqui próximo, relativamente próximo à Grande Vitória. Depois de Nova Almeida aqui e tal. Era interior mesmo. O antigo nome de Aracruz era Sauaçu, porque era uma região indígena. Sim. Ali ainda tem povos indígenas até hoje. Eu nasci no interiorzão mesmo, né? Naquela época que as mulheres tinham partos com parteiras, né? Não existia esse negócio de hospital. Eu nasci ali e com a idade de... Meu pai trabalhava na lavoura, meus avós tinham propriedades, meu avô paterno, né? Tinha um pouco mais de recursos, mas ele tinha 8 filhos e cada filho tinha uma porçãozinha de terra e trabalhava aquela porçãozinha de terra, plantava café, aquela coisa toda. Até que, numa época, meu pai era semi-analfabeto, papai só sabia assinar o nome. Mamãe tinha um pouquinho mais de cultura. Ele pensou nos filhos, interessante, nós só éramos em 2 naquela época. Eu e meu irmão segundo, a Doris, nós éramos em 2, ele fez 3 anos. Quando eu tinha 7 para 8 anos e a Doris tinha 5 anos, ele resolveu vir para a cidade. Não, os meus filhos aqui não vão ter chance nenhuma e tal. Vendeu tudo e veio para a cidade, como dizia o pessoal, né? Sem perspectiva nenhuma, não tinha profissão. Ele era da lavoura, não tinha profissão nenhuma. Mamãe do lar e tal. Então veio aqui, comprou uma propriedade, uma casa, um terrenozinho ali na Glória, mais ali no sentido para Aribiri. Veio para cá. Papai tinha algum recursozinho, começou, mas e agora? Precisa trabalhar. Sem recurso, nada. O primeiro emprego do meu pai foi na Garoto, Chocolates Garoto, trabalhando ali. Mamãe, o que mamãe fez? Como ela tinha experiência
de roça, nós tínhamos um quintal um pouquinho maior, ela fez uma horta, né, um cultivo de horta, fez um galinheirozinho, começou a criar galinha e a horta, e ajudava no sustento da casa, porque papai era operário, né? Ganhava muito pouco. Aí veja uma coisa interessante que surgiu. Papai foi trabalhar na Garoto, ele trabalhou um certo tempo lá, mas papai era... A Garoto naquela época, as coisas eram muito manuais, não tinha hoje a estrutura... Hoje é uma indústria mais mecanizada e tal. Então, por exemplo, aquelas prensas de fazer o cacau, aquela coisa, tudo aquilo era manual, eram os homens que faziam aquilo, moviam aquilo, aquelas prensas todas. Papai era o ajudante daquele negócio ali, fazer aquilo ali. E tinha, né, aquela coisa. Era uma batalha. Eu fui, como tinha que estudar, vamos estudar em escola pública. Não tinha condição nenhuma. Eu fazer escola pública e fui estudar em escola pública. Mamãe tinha uma senhora do lado que tinha tipo alguma coisa de costura. A mamãe foi para ajudar também na renda do, né? Meu pai foi se auxiliar lá de costureira daquela e começou a aprender o ofício de costureira. Houve uma época, então, depois disso tudo, meu pai foi desempregado. Aí, rapaz, a coisa ficou difícil. Sem profissão, desempregado, mamãe já estava costurando, costurava e tal, mas você não tinha condição nenhuma de se manter e tal. Era muito engraçado, o Josias. Vou contar agora um fato engraçado. Naquela época não tinha televisão, a televisão estava começando, estava muito, muito pouco, rádio, tal, aquela coisa toda. E a alegria da gente era no domingo ir para o cinema, para o matinê. Mas você tinha que pagar para entrar. Uhum. E papai não tinha condição nenhuma, o dinheiro dele não dava para essas coisas, para essas regalias. O que a gente fazia? Eu tinha 10 anos, 11, meu irmão também. O que a gente fazia? Aquele pessoal saía fazendo manutenção de rede elétrica, a gente saía na beira dos postes catando os pedaços de cobre que caía, juntava aquilo tudo, pegava, às vezes, garrafa, aquela coisa, juntava tudo, chegava no sábado ou na sexta-feira, a gente já sabia o lugar onde a gente vendia dava dar meio quilo de cobre, outro tal, não sei o que lá e tal, arranjava um dinheirinho que era conta para comprar o ingresso para o cinema. E a gente ia para o cinema dessa jeito. O dia, quando não tinha nenhum concerto de poste perto, era uma luta que a gente tinha que arranjar a garrafa e aquela coisa toda. Então a vida toda foi assim, muito difícil. Quer dizer, eu falo para minhas filhas, vocês não sabem o que é dificuldade. Mas o papai ficou desempregado uma fase. Eu tinha 15 anos. Aí foi uma luta, porque apesar da gente ter a hortinha, ter as galinhas que colocavam os ovos, aquela coisa toda, a mamãe tinha um pé de frutapão. Você conhece frutapão? Conheço frutapão. Conhece? Uhum. Rapaz, nós tínhamos uma época que de manhã era café com frutapão. Aí comia arroz, feijão e ovo. Um ovo para cada um. À tarde era café com frutapão e de noite sopa de frutapão. Depois você faz o seguinte, você conta receitas com frutapão. Rapaz, era aquilo, rapaz, então não tinha dificuldade. Aí papai, aquela luta toda, papai desempregado, aí papai foi ser ajudante de encanador, bombeiro hidráulico, mas também uma semana ganhava um dinheiro, outra semana não ganhava nada. Na rua tinha um rapaz, que era gerente de uma loja de material de construção. Papai conseguiu com ele, era um rapaz um pouco mais velho, para eu ir trabalhar com ele na loja de material de construção aqui no centro de Vila Velha. 15 anos? Tinha 15 anos. Esse rapaz, nada mais é, eu posso dizer o nome, porque é meu amigo, Natalino Littg, dono da Littg, a maior empresa de construção civil de Vila Velha. O primeiro empregado da Littg fui eu. Entendeu? O Natalino devia ter uns 25 anos, eu tinha 15.
Mas o Natalino era um cara que tinha uma visão, um cara inteligentíssimo e tal. E eu fui trabalhar com ele e eu era o funcionário dele. Quer dizer, tinha a loja, ele era o gerente da loja, mas tinha uma salinha onde ele tinha uma empresazinha de criou uma empresa de representação de material de construção. Com aquilo ali, ele começou a desenvolver com aquilo ali. Hoje é essa potência que ele é dono do shopping Vila Velha e tal. Mas o primeiro funcionário dele fui eu. Como era menor, a lei naquela época, a gente podia ganhar meio salário mínimo. Eu ganhava meio salário mínimo. Ele também ganhava pouco, ele era gerente, mas ganhava pouco e tal. E eu ganhava meio salário mínimo. Nesse período, eu terminei o ensino, hoje é fundamental, não era o primeiro grau naquela época. Sim. Aí eu teria que fazer científico. Que hoje é o ensino médio. E hoje é ensino médio. Meu tempo era científico, aí na minha época tinha o científico, tinha humanas, tinha exatas e biomédico. Eu fui fazer o científico para biomédicas. Como não tinha em Vila Velha, então eu tive que ir para o colégio estadual, lá do Forte São João, que é Vitória. Bom, tinha que ir para lá. O que eu fazia? Eu recebia meu saláriozinho, ia lá na Aviação Alvorada, comprava aquela cartela de passe que dava para um mês, e eu ia para a escola. Ia para a escola com 2 passes daquele. O resto do meu salário eu dava para o papai para completar a renda familiar. A gente comprava na venda a prazo. Todo mês tinha que ir lá dar uma... Se não podia pagar tudo, tinha que dar uma parte e tal. Então, eu saía para a escola estadual com 2 passes, sem nenhum tostão no bolso, sem nada para comer, tinha que estar. Aí eu saía trabalhava de 7 da manhã às 4 da tarde, ia para casa, pegava os 2 passezinhos, ia lá para o Forte São João, estudava, fiz 3 anos de científico lá no Colégio Estadual Forte São João. Aí, essa foi a batalha, luta, aquela coisa toda. Bom, depois que você terminava, isso era, você terminava o chamado ensino médio, aquilo que era na época o segundo grau, né? Ensino médio. Segundo grau já veio depois do científico e agora ensino médio. Científico e tal. Aí você tinha que pensar em faculdade. Como eu tinha feito científico para biologia, para a área de ciências e tal, eu pensei em fazer vestibular para medicina. Mas como fazer vestibular para medicina? Todo mundo sabia que as escolas públicas não davam base para enfrentar vestibular. Na minha época era vestibular mesmo. Concorrência, vários candidatos para uma vaga. A Vitória tinha 2 faculdades de medicina. Tinha a UFES, que tinham 70 vagas. E tinha a EMESCAN, que tinha 150 vagas. Mas a EMESCAN, a mensalidade era particular, a mensalidade era altíssima. Para mim, estava fora de cogitação. Tinha que ser UFES. Muito bem. Mas como é que eu ia enfrentar a UFES se a UFES, a concorrência era 40 por 1 na época, quase 3 mil alunos para 70 vagas. Com ensino público e tal, ensino em escola pública, não tem chance nenhuma. Então, mas o que eu vou fazer? Procurei meu pai, ver se tem bolsa, nada, não tinha condição de nada. Aconteceu um fato interessante. Aí papai, um amigo do meu pai, que era uma pessoa já na rua, ele tinha uma pessoa um pouquinho mais esclarecida e tal, conseguiu colocar papai para trabalhar numa metalúrgica. Papai, então, foi agora empregado e eu agora precisando fazer o cursinho. Mas papai já estava... Quando eu fazia o cursinho, papai já estava uns 2 ou 3 anos trabalhando nessa metalúrgica. Aí um dia, meu pai... eu conversei com meu pai foi muito sensibilizado.
Meu pai era muito sensível, aquele negócio era muito apegado aos filhos e tal. Aquele jeito dele, né? E ele não tinha chance de me ajudar. Meu pai não tinha chance de me ajudar. Eu, sem chance também de fazer aquilo que eu queria. E todo mundo na rua dizia, não esquece, isso não é para você não tem chance. Medicina é para quem tem recurso, você não tem e tal. Mas na minha cabeça estava aquela coisa. Aí meu pai foi encontrado, isso dito depois para o diretor da empresa, que depois eu convidei depois para a minha formatura e ele me contou. Ele encontrou meu pai num canto, chorando. Esse diretor era o diretor, quase abaixo do presidente. Meu pai abordou meu pai, perguntou o que estava acontecendo, se tinha algum problema familiar. E meu pai, então, contou para ele a história, que estava um drama que estava vivendo comigo. E o camarada, sensibilizado, disse, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou fazer o levantamento do seu FGTS e vou te demitir e te contratar. Você pega o seu FGTS e paga o cursinho que o seu filho quer fazer. E foi feito isso. Papai pegou o FGTS, eu fui no Salesiano, que era o melhor curso pré-vestibular, que tinha um americano, tinha o Salesiano e tinha o americano, o melhor era o Salesiano. Eu fui, papai pagou o ano todo. Pegou o dinheirinho dele, foi lá e pagou o ano todo. Josias, olha, aí começa o meu drama. Que eu cheguei, o Salesiano tinha 9 turmas de 70 alunos, quase 700 alunos. Eu olhei para aquela turma, eu vindo de escola pública. A maioria dos colegas eram oriundos do próprio Salesiano. 80% eram do próprio Salesiano, estavam indo fazer cursinho. E eu vim de escola pública. Seu pai investiu tudo em mim. Tudo em você. Aí, tudo. Aí quando eu cheguei e vi aquilo, eu entrei em pânico. E a história dentro do cursinho, eu não pensava em MSCAM, deixa MSCAM para lá, mas UFES, a estatística o cursinho trabalhava com a seguinte estatística. Cada sala aprova em média 5 alunos. Eram 9. A média, o salesiano sempre aprovava um pouquinho mais do que o americano. Então, aprovava em torno de 40 alunos e tal, o americano 35, 30 e tal. Ficava nessa média. Então, 5 de cada turma. Então, eu tenho que estar entre os 5. Entre os 5 melhores. É isso. Senão, eu tô perdido. Aí veio o primeiro, até comecei com o Carol sobre isso. Aí veio o primeiro simulado. Eles faziam simulado, todo mês tinha um simulado. Primeiro simulado. A matéria que era o bicho-papão do vestibular de medicina no meu tempo chamava-se Química Inorgânica. Que você tinha 2 químicas, química inorgânica e a química orgânica. A química inorgânica era o bicho-papão do vestibular de medicina. No primeiro simulado, eu fui pessimamente, não sabia nada de química inorgânica, nada. Eu péssimo, fui mal. Mas se eu fosse, Josias, se eu fosse criança hoje, eu fosse um médico, eu ia dar o diagnóstico à criança que eu era. Eu era hiperativo, sem dúvida. Entendeu? Eu ia um feio diagnóstico, tudo, tinha TOD, tinha esse troço todo. As minhas filhas, você não pode dizer isso, pai, isso é ruim e tal. Mas tudo bem, vamos lá. O professor, eu fui mal, eu fui procurar o professor de Química Inorgânica. Hoje é médico e tal, já está aposentado também, era bem mais velho que eu. Eu conversei com ele, e ele virou para mim e disse assim, de onde você vem? Qual a sua escola? Eu digo, colégio estadual. Ele fez assim para mim, né? Não posso fazer nada.
E na hora, Josias, eu fiquei tão revoltado. Eu fiz um desafio a ele, de malcriação. O gênio do meu pai. Meu pai tinha esse negócio. Né? Eu olhei para ele e falei assim, no final do ano, eu vou saber essa matéria mais que você. Então o cara deu uma risadinha. TOD, né? Transtorno de oposição, né? Oposição, né? Transtorno de oposição e tal. Então, aquilo não é desafiador, né? Transtorno de oposição desafiador. Eu fiz esse desafio para ele. Tal. Aí eu tomei conhecimento, não tinha internet, não tinha nada, eu tomei conhecimento que eu tinha uma livraria em Vitória, famosa livraria antiga, chamada Âncora, e houve um lançamento de um livro, de um trabalho de um mineiro, camarada mineiro, um livro chamado Química Moderna. O autor era Geraldo Camargo, nunca mais esqueci, Geraldo Camargo de Carvalho. Esse cara todos os conceitos dele eram modernos. Existia um outro autor chamado Victor Neyme, que era o convencional, o tradicional. E esse cara era conceito, nenhum professor dos cursinhos adotava esse cara, porque todo mundo dominava os conceitos ortodoxos, que era do Victor Neyme. Esse camarada entrou com um conceito novo. Eu digo, vou nesse cara. Pô. Eram 5 volumes dessa grossura, José. Comprei, mamãe era costureira, ganhava o dinheirinho lá, comprava um volume. Comprei os 5 volumes. Eu devorei os 5 volumes. Pô. Eu estudava de 5 da manhã às 5 da tarde. Eu devorei os 5 volumes. Todos os exercícios que surgiam, todo mundo fazia no método antigo, eu fazia no outro método. O professor disse, tá certo, mas qual o método? O meu método é outro. Poxa. Eu fui desenvolvendo todo, e chegou no final do ano, eu estava dominando o livro do cara todinho. Aí o que aconteceu? Química inorgânica, que era a química orgânica era mais fácil, mas como eu já estava bem em química inorgânica, eu entrei na química orgânica também do Geraldo Camargo. Então, eu comecei a dominar as 2 químicas. Então, quando chegou no segundo semestre, eu já estava entre os 5 melhores da turma. Era o que eu queria. Pô. A minha média já era, eu estava competindo dentro da minha turma, porque cada turma tinha um nome de um cientista. A minha era Mendel. Tinha uma turma que era Darwin, tinha outra que era Avogadro, tinha um nome de vultos da ciência, tá? Aquela coisa toda. A minha turma era Mendel, a turma, né? O pai da genética e tal. Eu estava entre os 5. No segundo semestre já estava entre os 5 melhores alunos daquela turma. E era o meu objetivo, porque a estatística dizia que passava 5 de cada turma. Eu estou entre 5. Amadeu, deixa eu te interromper aqui, e você vai continuar essa história, mas para quem está nos assistindo, alguns aspectos que eu queria ressaltar da sua fala. O primeiro é de onde você vem. Quantas vezes o jovem que está assistindo, ou mesmo já as pessoas que estão mais à frente, acham que a sua origem limita conquistas. E não precisa limitar. De onde você vem? O que importa é onde eu quero chegar. Né? E a gente tanto leva isso para o lado pessoal, humano, até como nossa vida com Deus, né? De onde nós estamos indo é onde Ele nos resgatou. O importante é onde nós queremos chegar, que é na eternidade. Então esse é um aspecto. O outro, quando você falou de TOD, né? Eu particularmente sou movido a desafios. Quando a coisa não tem desafios, eu acho que fica cansativo, perde a graça. Tem que ter desafio. A vida é um desafio, a família é um desafio, né? Esse canal é um desafio. A gente vive diante de coisas que, quanto mais desafiadoras, eventualmente, mais ânimo a gente tem e mais realizados nós ficamos quando nós conquistamos. Impressionante essa história que você está contando, porque ela traz esses aspectos de maneira muito clara. Né? E olha só,
no momento em que você estava vivendo a sua vida ainda, apenas com foco nesta vida. Com Claro, foco, você claro. não tinha tido uma experiência com Deus ainda. Não, claro. Mas pode continuar. Veja, eu sempre fui cristão. Uhum. Né? Meu avô paterno sempre foi católico, preso e tal. A ideia do meu avô paterno, eu tenho o nome do meu avô paterno. Né? Meu avô se chamava Amadeu. Tanto é que, na Glória, se você perguntar por Amadeu, pouca gente sabe. Todo mundo me conhece por Neto, porque ninguém me conhecia por Amadeu. Depois de muito tempo, depois fui pastor, as pessoas... Ô Neto, Amadeu é você não é o Neto e tal. Porque na Glória, onde eu nasci, fui criado e tal, era conhecido por Neto, porque meu avô era Amadeu. Meu avô queria que eu fosse padre. Aliás, Gedeuti dizia que você foi coroinha, né? Fui ajudante padre. Fui ajudante padre. Eu sabia a missa em latim, poxa. Olha só. Eu acompanhava a missa em latim, pô. Até os meus 16 anos e tal. E mesmo na fase de coisa, eu fui ajudante padre. Eu, Frei João, né? Lá na Glória, ali no bairro da Glória, né? O Frei João, que era o padre que eu ajudava. Né? Depois ele era pacato, ele era aquela coisa toda. Vivi isso, a experiência de que nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga e tal, aquela coisa toda. Mas vivi essa experiência até que chegou na adolescência e eu era, por ter o nome de Amadeu, eu era o xodó do meu avô. Pô. Meu avô tinha uma coisa especial comigo e tal. Apesar, porque meu avô ele tinha 8 filhos e ele tinha uma vida mais ou menos, os filhos tudo pobre, entendeu? Tem essa coisa também, né? E aí, quando na adolescência, eu tenho uma tia da minha idade. Quando mamãe estava grávida, a minha avó também estava. Então eu tenho uma tia da minha idade, é viva até hoje. E ela, quando na adolescência, eu disse para o meu avô, eu não quero ser padre não, porque esse pessoal não casa. Aí ficou essa coisa toda. Mas ele queria que eu fosse médico. Não, eu queria ser médico. Não, isso é coisa boa. Já que você não vai ser padre, então seja médico. Ser médico é bom, então. Mas voltando aqui à situação do meu cursinho. Muito bem. A partir do segundo semestre, eu na escola pública era bom aluno. Né? Eu encontro muito um deputado que é amigo aqui e tal, ele mexe comigo. Amadeu, eu não conseguia tirar a medalha de você e tal. Porque na minha época, na escola pública, todo mês tinha medalha de ouro, bronze, prata, ouro, prata e bronze. Você usava a medalhinha o mês todo, só perdia se o outro mês você não fosse bem. E ninguém tirava a medalhinha de ouro minha. Todo mês eu era o melhor aluno. Ele falava, até o encontro comigo lá no Manhã, ele fala, Amadeu, o Ismael, que é deputado. Sim, ele foi meu colega de colégio estadual. Tá. Mas, muito bem. Aí no segundo semestre, eu já estava na minha turma entre os 5 melhores alunos. Tá. Mas eu começava a estudar 5 da manhã, Josias, até 5 da tarde. E o meu cursinho era 7 da noite. Começava às 7 da noite. Eu saía, pegava o ônibus, ia para Vitória, que eu estava no Salesiano. Fiz isso o ano todo. Aliás, Amadeu, mais uma vez te interrompendo, quem não conhece Vila Velha, né, a grande... Naquela época só tinha uma ponte. Pois é. Hoje você sai praticamente do centro de Vila Velha para o centro de Vitória, com pouco tempo que você atravessa a ponte. Se não tiver trânsito na ponte, você atravessa, está lá. Tem uma ponte que é a marca daqui. Naquela época... Só tinha uma ponte. Você tinha que dar uma volta enorme, uma viagem. Você tinha que passar por Covilândia. Uma viagem para Vitória. Mas continue. Bom, mas eu não fiquei satisfeito. Eu estava entre os 5, mas tinha que manter aquilo. Tá. E comecei a desenvolver e tal. No último simulado, eu fui o melhor aluno do curso todo. A maior nota do curso todo foi a minha. Entendeu? Aí ele faz aquele último simulado. Então, a último simulado, a maior média do simulado de vestibular foi a minha.
Então, eu entrei, ô Josias, eu entrei para fazer vestibular, só fiz vestibular na UFES. Eu não tinha condição de fazer outro lugar. Eu entrei tão confiado, tão, entendeu? Tão, assim, seguro daquilo, que eu estava preparado. Cara. A condição que eu me preparei, porque eu estudei muito. Você chegava, às vezes, o professor dava um assunto e tal, aí ele tinha uma dúvida e o professor indicava um livro. Isso na metade do segundo semestre para frente. Eu dizia, é o capítulo tal do livro tal. Você pode ir lá que está lá. Eu dizia o livro e o capítulo, cara. Entendeu? Pra você ver a coisa que de estudo, mas estava igual louco, tá? Chegou uma época que eles disseram até que eu tinha tido um surto psicótico quando entrei na faculdade, por causa de estudar demais. Bom, entrei na faculdade. Passou de primeira. Na faculdade. Aí, muito bem. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive... Aí tinha outro desafio. Como é que eu vou me manter na faculdade? A faculdade de medicina é integral. Começa às 8 da manhã e vai às 5 da tarde. Aí aconteceu uma coisa, aí olha como é que acontecem as coisas. Aí, como eu tinha me destacado no cursinho, e quando chegava o final do ano, alguns professores, a maioria dos professores eram estudantes de medicina. Eles investiam nos estudantes que dominavam bem as matérias. Não tinha negócio de professor com formação acadêmica para aquele assunto. Geralmente lá usava os alunos. E havia alguns professores que terminavam o curso de medicina e largavam, aquilo ia ser médico. Então. E sempre surgiam 1 ou 2 vagas. E eles faziam aquilo igual time de futebol. Pega o reserva. Pega o juvenil e começa a introduzir ele para, entendeu? Aí eu fui chamado para ser, assim, para substituir. Faltava um professor, entrava, entendeu? Alguma coisa e tal. Como eu dominava bem a matéria de química inorgânica, dominei bem, então eu fui chamado para ser o reserva desses professores, né, de química inorgânica. Aí comecei a ganhar o dinheirinho e me mantendo e tal. Dentro da própria faculdade. Fazendo faculdade e dando aula na própria faculdade. Dando aula no cursinho que eu estudei. Ah, sim, perfeito. Cursinho que eu estudei, então, alguns professores saíram porque se formaram, foram fazer residência, pós-graduação, então abriu uma vaga, então ficava às vezes precisando de alguém para ficar na retaguarda. Um professor adoecia, o professor faltava, então tinha alguém que, entendeu, para tapar buraco e tal, tudo bem. Então eu entrei nessa leva. Eu tinha sido um aluno que dominava bem a matéria, entendeu? É claro que o professor orientava, você vai dar esse assunto aqui, você prepara isso e tal. E eu comecei então a entrar para fazer esse trabalho igual um juvenil que entra para compor o elenco, não é isso? Para compor o elenco na falta, machucou, quebrou machucou, entra esse camarada aí, para não deixar vaga. Então, eu fui trabalhar e comecei a dar aula e fui desenvolvendo, quer dizer, a partir do 2º, 3º ano já era dono de uma responsável por uma cadeira, já não era mais, assumia a titularidade junto com os outros e fui desenvolvendo isso aí. Bom, essa foi a primeira parte, assim. Bom, mas o outro detalhe importante foi quando eu entrei na faculdade, Josias, eu tinha uma formação cristã, entendeu? Meus pais, tal, aquela coisa toda de católico, né? Católico praticante que a gente chama, né? Mas a minha grande experiência com faculdade foi a primeira aula, a chamada aula inaugural. Na faculdade, você fez faculdade, você sabe,
Não, os calouros tinham aquela coisa, tinha os veteranos, aquela coisa de trote e tal. Meu trote foi uma dificuldade danada, porque uma luta, aquela época era a época do governo militar, pô, tinha muita coisa que... vigilância, aquela coisa toda. Mas a aula inaugural, tá lá empolgado, primeiro ano de medicina, na UFES, poxa, né? E tal, e era um status, né? Que fazendo a MSK tá tudo bem, mas você passou na UFES e tal, aí era outro status. Então, aula inaugural, os professores lá levaram para um anfiteatro, tá, nós éramos em 70 alunos, 50 rapazes e 20 moças. E deram aquela explicação toda e nos levaram para o Instituto Anatômico, onde nós teríamos, a partir daquele semestre, início do primeiro semestre, aula de anatomia, chamada anatomia macroscópica, que tem a anatomia macroscópica e a microscópica com computador. Desculpa, com microscópio, tá? Computador, a outra que era com microscópio. Mas tinha macroscópio. Mas a gente não tem, assim, ideia de como é que é a coisa. Aí terminou aquela aula inaugural e os professores, eram os 4 professores, e eles, então, nos convidaram, os alunos, né, tudo a meninada, né, 18, 19 anos, toda a garotada, né, para entrar no Instituto Anatômico, onde nós íamos, aquele semestre, fazer aula prática. Quando nós entramos, foi uma cena... até hoje, aquela cena não sai da minha cabeça. Quando eu abriu as portas, na porta grande abria, nós entramos no anatômico. Eram 25 mesas de mármore, aquelas mesas de mármore, 25 mesas. Em cima de cada mesa tinha um corpo. Tinha um corpo. Né? Aquela cena, né? Você vê a pessoa morta dentro de um caixão, tudo bem, mas as pessoas despidas, tá? O corpo mesmo e tal. E que o professor olhava para a gente e dizia assim, são peças anatômicas. Você não podia dizer que é cadáver, você não podia dizer que é corpo. Não, peça anatômica. Então, peça anatômica. Mas aí ele era uma mesa, uma peça daquela para 3 alunos. Os 3 alunos iam estudar em cada peça, em cada corpo daquele. Amadeu era eu, uma menina, né? Eu, Ana Maria e Antônio Augusto. Nós éramos os 3 primeiros na ordem alfabética. Então, colocou para a gente ali apresentar. Quando eu cheguei em frente, a minha peça era um homem. E eu fiquei na frente daquela mesa, olhando para aquele homem. A sensação, Josias, que eu tive foi a pior possível. Eu tive uma sensação tão desagradável de vida. Eu comecei a imaginar aquele homem ali, poxa, a história daquele homem. Aquele homem tinha uma história, poxa. Como é que ele estava ali? Aquilo na minha cabeça. Esse homem teve uma infância, teve uma juventude, sei lá, teve família, situação tal. Aquilo foi horrível. Na outra mesa, uma colega desmaiou. Pegou lá, desmaiou e tal. E eu saí dali, assim, muito deprimido, muito, assim, não falei nada para ninguém, tal, não disse para os meus pais. Entrou para fazer medicina, está ficando besta, né? Ela está ficando toda coisa, né? Ela não queria mais em nada, não sei o que lá e tal. Que tem essas coisas de família, meus pais, ainda mais meus pais que eram muito religiosos. Bom, eu tinha estudado no meu cursinho, no meu pré-vestibular, eu estudava durante o dia com um colega que era presbiteriano. Ele era da igreja presbiteriana e quando eu estudava com ele, eles tinham saído da presbiteriana. O pai dele era alcari, era um presbítero, e ele
com o Gedeuti, eles tinham saído da presbiteriana, daquele movimento que aconteceu com o Jonas Marques. O Jonas Marques fez uma... Eu acompanhei isso porque eu estudava com o Alcari na casa dele, lá na coisa, esse ano. O que aconteceu? Isso, 69 para 70. E quando começou esse movimento todo começou com o Jonas. E o Jonas se hospedava na casa de Alcari. Entendeu? Uhum. Eu fui evangelizado o ano todo, não queria nem saber disso. Eles passaram o ano todo me evangelizando. Eu até contei. Eu me lembro de uma missionária paraibana, que eles levaram lá no quarto, lá no salão de estudo para me evangelizar. Eu acabei com ela. Fiz tanta gozação com ela. Ela foi dizendo que eu precisava aceitar Jesus. Eu disse que aceitei Jesus desde neném, que eu precisava ser batizado. Eu disse que já era batizado. Ela disse que eu estava no mundo. Eu disse que a senhora está na lua. Se eu estou no mundo, e a senhora está onde? A senhora está na lua. Não, mas você é um homem do Egito. Eu disse que a senhora que eu sou. Isso aqui é Egito ou é Brasil? E tal. Aí foi aquela confusão toda e tal. Muito bem. Aí ela disse para o Alcari lá, digo, não perca tempo com esse rapaz não, que ele não é dos escolhidos. Eu fiquei com um já perdido, né? Na teologia calvinista aí, como disse, não é, está fora da salvação. Não tem projeto nenhum para esse rapaz. Tá bom. Mas, quando eu passei por essa experiência, eu tinha também tido uma decepção. Tinha tido uma namoradinha, a namoradinha tinha terminado comigo, eu estava muito assim, chateado com aquilo e tal. Família dela, né? Eu era apaixonado por ela. A família dela não queria porque era pobre, aquela coisa toda. Nem viu passar no vestibular, né? Eu acho que eles tinham mudado de opinião. Tá. Não sabia o investimento que podia ter feito. Aí, veja só. Aí, Alcari, filho, né? Que é médico hoje também. Alcari, professor da universidade e tal. Me convidou para ir ao culto. Eles tinham acabado de inaugurar aquela igreja Vila Velha 1 ali, perto de onde é a sede hoje. Eu fui. Pela primeira vez, eu estava interessado, já estava começando a me interessar pela irmã dele. Aí fui, né, para aproveitar. Naquele culto, Josias, eu senti uma coisa diferente. Entendeu? Porque a minha experiência de fé, entendeu? Daquilo que era conceitual para mim, quando eu fui naquele culto, eu senti que era diferente. E eu cheguei em casa e disse para minha mãe, mãe, a fé daquele pessoal é diferente da minha. Eles têm uma fé diferente da minha. Então, você vê que coisa começou. Aí começou uma coisa diferente. Porque eu comecei ali, mesmo indo na casa, eu comecei a conviver. O Jonas se hospedava na casa de Alcari. Jonas Marques se conversava. E o Jonas começou a me evangelizar também e tal. E o Jonas era diferente, né? Tinha aquela coisa toda. Então eu vivi esse início da igreja, mesmo sem ser da igreja, eu conheci, por estar ali junto da família, todo esse início da igreja, nessa saída da igreja presbiteriana. Porque veja uma coisa, isso eu estou dizendo hoje, eu vim depois, eu cheguei à igreja em 71 e a igreja começa em 68, eu fui para a igreja em 71. Mas as pessoas falam da origem da igreja, eu conheci a origem da igreja sem ser da igreja, então eu posso dizer isso como se assim, porque a igreja foi uma briga. Não teve briga nenhuma. Foi uma série de conferências que Jonas levou dentro da igreja e criou um rebuliço dentro da igreja. Porque os gueiros queriam que o irmão de Gedeuti fosse pastor, ele perdeu a eleição. Conversa fiada. O irmão de Gedeuti, que eles falam, na época era juiz de direito. O cara deixou de ser pastor, o Gedaias Gueiros. Já é falecido, né? Já é falecido. O Gedaias Gueiros, ele em 1967, ele já era juiz em Ecoporanga.
Quando eu cheguei para a igreja, eu conheci o Gedaias, ficou até meu amigo, que ele gostava de medicina também, era curioso, ele era muito culto, né? Ele já era juiz em Santa Teresa, então não tinha nada de pastor presbiteriano, nada de coisa. O Gedaias estava nem aí para dar frente de igreja, já era juiz desde 67. Então isso alguém escreveu alguma coisa sobre isso, que é uma ilação, não tem nada a ver. Bom, voltando aqui ao nosso tema. Então eu vim nessa época. Aí comecei a frequentar a igreja, fui me aproximando, aí lá comecei depois lá a namorar com Linda, né? Aí me converti, antes, né? Comecei a me convertir e tal, aceitei, fiz os primeiros manaíns, uma coisa foi puxando outra. Aí passei os anos todos ali na igreja. Eu estava no terceiro ano de medicina. Mas já estava pregando. Lia muito a Bíblia, gostava de ler muito e tal. Via as pregações de Gedeuti, as pregações de Jonas, né? As pregações. Pregadores de fora que vinham, viu muitos pregadores de fora, né? São Paulo, do Paraná. Porque Josias, seu pai foi presbiteriano. O movimento pentecostal na igreja presbiteriana não aconteceu só em Vitória, no Espírito Santo, não. Aconteceu no Brasil todo. Eu conheci grupos de renovação da presbiteriana, chamada Presbiteriana Renovada no Paraná. Tinha um grupo que surgiu da igreja presbiteriana renovada em Goiânia, em Recife, onde o seu pai estava. Então, é claro que o grupo aqui ficou separado por uma série de vamos supor assim, de entendimento a respeito de culto, uma série de coisas, mas coisas assim contornáveis. Mas os movimentos já tinha na Igreja Batista, surgiu na Igreja Batista, na Igreja Metodista, então tudo já existiam esses movimentos no Brasil todo. Então, quando no terceiro ano de medicina eu fui levantado por um ministério novo, pouca experiência e tal, mas eu fiquei junto de Jonas. Jonas foi meu orientador, o mais próximo de mim foi Jonas. Tinha Gedeuti também orientava, mas quem estava mais próximo de mim era Jonas. Jonas me chamava de Timóteo. Eu tinha 22 anos. Eu, novo, né? Mas eu era auxiliar dele, ajudava e tal. Fui desenvolvendo isso, né? E fui caminhando desse jeito até... Aí surgiram os primeiros seminários. Como eu tinha experiência, eu já estava dando aula. Então, alguns assuntos eles me preparavam, passavam os assuntos para mim, diziam como é que queria. Como eu tinha experiência de ser professor, eles passavam os assuntos para mim, eu preparava os assuntos e dava as aulas e fui desenvolvendo isso. Amadeu, nesse contexto, assim, você está chegando agora exatamente no Amadeu que a gente conhece hoje, né? E que, seja pelas aulas no Manaim, pelo conhecimento, pela presença física aqui das igrejas da Grande Vitória e tudo mais. Agora, você abordou o aspecto humano, de decisão, de escolha, de entrega em busca de um objetivo, né? E mostrou essa mudança. E é importante a gente dizer aqui que, óbvio, nós somos servos de Deus, seguimos uma experiência evangélica, não criticamos outras, né, denominações ou religiões, não é esse o objetivo aqui. É apenas mostrar que, numa busca por algo melhor, você teve a oportunidade de ter uma experiência. Você foi, é o que você falou,
não é um grande homem, não é uma grande oratória, um sermão diferenciado, mas é um momento que você sente a presença de Deus e acontece essa mudança de rumo que você falou. Tem um negócio diferente. A fé desse povo é diferente da minha fé. Veja, Josias, se não fosse uma experiência muito forte, como eu tive, eu te contei, eu não teria me convertido, né? Porque eu não tenho nada contra ninguém e tal. Mas eu tive uma experiência desse porte, com dom espiritual, há outras experiências que eu tive. Mas isso marcou a minha vida. Quer dizer, agora, veja uma coisa. Eu entendo que em tudo isso, Deus tinha alguma coisa já. Porque como é que eu fui parar na casa de Alcari? Eu morava na Glória. Eu era católico. Tinha uma vida tal. Estava estudando. O Alcari estudava no americano, eu estudava no salesiano. Como é que essa aproximação veio? Até hoje eu não consigo imaginar como é que nós... Não tem lógica nisso. Tem lógica a gente se aproximar, começar a estudar junto. Eu estudava na casa. Veja, eu não tinha nenhuma afinidade com a família dele. A minha afinidade era com o Alcari, que eram uns colegas de escola. Mas trazer para o seio da família dele para estudar junto. Quer dizer, tudo nisso aí, certamente tinha um projeto de Deus nisso aí, alguma coisa preparada. E tudo, a minha vida, quer dizer, tudo isso que eu passei, toda a experiência. Eu nunca, o Josias, uma coisa que eu não disse antes, eu nunca tive festa de aniversário até os 19 anos de idade. Nunca tive festa de aniversário. Eu nunca soube que era Natal, porque era da família pobre. Pobre. Família de origem pobre. Quer dizer, depois, né, vim para a igreja, com Linda e tal, a convivência. Porque a Linda é de outro padrão. Eu sou loureiro de Aracruz. A Linda é da La Bernardina, de Colatina, diferente. Entendeu? Ela nem sonha, ela nem imagina os problemas que eu passei. Ela é outro nível, entendeu? Tá tudo certo. É o que eu falo com as minhas filhas, entendeu? Então, são duas características diferentes. Ela sabe disso, entendeu? É por isso que o casamento hoje você tem... As pessoas são diferentes, né? Eu sou diferente dela. Até minha formação e tudo. A minha origem e a dela. Entendeu? O pai dela era dono de farmácia, bem de vida, tem a origem. A família dela é uma família tradicional de Colatina e tal. Então, tudo isso é diferente. Quer dizer, uma coisa diferente. Aí aconteceu, Josias, um outro fato interessante. Me formo. Aí, tal, o período de internato, que no meu tempo era internato, você passava acompanhando o serviço e tal, como interno, mas... Aí, para começar a vida profissional, sai de tudo isso, começar a vida profissional, e quando eu estou me preparando para esse início da vida profissional, Jonas vem e me dá era meu pastor, era ajudante dele, era solteiro. Jonas vem e me dá aquela chave, né? Olha, você precisa casar. Digo, mas como? Eu não tenho condição de casar. Eu ainda estou começando, tal. Um empregozinho aqui, outro ali, aquela coisa toda, muito... Não tem condição de casar, mas tem que casar. Bom, casei com um emprego só. E Linda era professora. Linda já era professora. As aulinhas dela e eu, um emprego e tal. Aí, Gedeuti me chama, você quer fazer uma pós-graduação? Eu digo, como? Não, você quer fazer? Eu quero, mas como? Não tinha condição. Ele pagou para mim. Entendeu? Eu era o rico, né? Era o
Manda Rico e tal, pagou para mim e tal. Eu fiz. Você sempre comentou isso, né? Gedeuti tinha uma estrutura econômica, financeira muito bem consolidada. Gedeuti, se não fosse igreja, Gedeuti hoje teria um dos maiores patrimônios dentro do Estado do Espírito Santo. Sem dúvida. O Gedeuti era um visionário. O Gedeuti era um camarada que ele saiu daquilo que ele estava para entrar para a igreja. E deu a vida dele pela igreja. E fez tudo isso aí. Bom, aí fiz minha pós-graduação e tal, para trabalhar. Aí ele tinha vários imóveis. Aí ele pegou um imóvel. Você está vendo aquele imóvel ali? Era aqui no centro de Vila Velha, uma esquina aqui e tal. Adapta aquilo ali, vê coisa e tal. Monta um consultório ali. Aquele imóvel, você vê o que você vai fazer com aquele imóvel. Monta alguma coisa para você. Naquela época, Vila Velha tinha um monte de rico que foi igreja, né? Tinha um. Já partiu também, ele era muito bem de vida e tal. Ele chegou lá e disse assim: vou adaptar a casa para você fazer o consultório. E adaptou a casa para mim fazer o consultório. Eu comecei a trabalhar ali. Fiquei 10 anos lá sem pagar aluguel. Josias, as pessoas perguntam assim, mas aí eu comecei a trabalhar naquela coisa de Gedeuti ali. Nesses 10 anos, eu comprei a minha casa. Aí você comprou a casa? A minha casa eu comprei pelo banco. Pelo banco. Então, paguei. Quando eu achava que está tudo certo, comprei a minha casa, paguei e tal, estava mais tranquilo e tal, o Gedeuti vem e pede o imóvel. Eu preciso comprar um apartamento, mas eu preciso vender alguns imóveis para comprar, e um dos imóveis é esse aqui. Puxa, o pessoal já estava achando que o imóvel era meu, né? Aí ele me deu 6 meses. Rapaz, naquele dia eu fiquei arrasado e tal. E a Doris, meu irmão, que era médico, nós tínhamos 3 salas, então eu fiquei com uma sala, a sala de espera, uma sala, e a outra sala eu botei a Doris, que tinha vindo também de residência, para você pedir, nós ficamos ali juntos. Aí eu falei, nós vamos ter que sair daqui porque o homem vai precisar do imóvel. Aí nós entramos em pânico, aquela coisa toda. Aí um dia eu estava no meu consultório e eu tinha uma paciente muito tradicional. Ela falou, você está triste e tal? Eu falei, estou chateado. Aí eu contei para ela. Aí ela me ouviu e tal. Ela foi 2 semanas depois, ela era esposa do presidente de um banco. Um paciente de consultório. Falei, mas eu fiquei muito chocada, fiquei muito triste com o que está acontecendo com você. Conversei com meu marido. Meu marido disse assim, manda ele procurar um imóvel, eu vou comprar para ele pelo banco. Ele financia em 20 anos. Pode? Claro, pode. Aí meu irmão, eu também quero. Aí nós compramos 2 casas, uma do lado da outra, aquelas 2 casas onde ali. fica o seu consultório e o do onde veio o de Adoris. Nós compramos ali financiado, a porta que se abriu. Aí pagamos, então é o seguinte. Então a pessoa diz assim, aí um colega diz assim, mas você passou da Maranata, você é rico? Não, eu não sou rico. Eu tenho 2 imóveis e todos 2 eu comprei financiado, nunca recebi salário de igreja e tal, mas trabalhei muito, ganhei, eu não posso dizer, porque uma fase da minha vida, na clínica, eu nunca tive, como se fosse plano de saúde, não, eu sempre fui particular e tal. E uma fase, mas veja o que aconteceu. O que a minha mulher fala assim, você só tem esses bens, esses imóveis, porque você não soube investir e tal. Tudo bem, eu não soube investir, mas eu tenho 3 filhas médicas. E as minhas 3 filhas... Então você soube investir. As minhas 3 filhas são médicas e elas não fizeram UFES. Uhum. Todas as 3 fizeram MScan. Então, todas as 3 foram bancadas por mim. Entendeu? A mais velha fez reumatologia, né? Desculpa, a mais velha fez radiologia. Aí foi fazer residência na UFES.
Depois conheceu o próprio colega, namorou, casou, aí foi para o Rio, ele foi fazer a cirurgia plástica no Ivo Pitangui. Ele fez 4 anos com o professor Ivo Pitangui, que eu conheci, até evangelizei o professor Ivo, uma pessoa distintíssima. E ela fez radiologia, ele fez cirurgia plástica, voltou para o Espírito Santo, tem uma clínica hoje de cirurgia plástica aí maravilhosa e tal. A minha segunda, então essa casou com um cirurgião plástico, ela é médica e o marido também é médico. A segunda, tudo investimento meu, fez pediatria, fez medicina, fez residência de pediatria na UFS, aí chegou para mim e disse, não sou satisfeito, eu não queria outra coisa e tal. O que você quer? Eu quero fazer reumato, pediatria. Aí lá vai essa moça para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, fazer reumato, pediatria. Mais 3 anos de residência em reumato, pediatria. Essa não casou com o médico, casou com um juiz. Então é casada com um juiz de direito, tudo bem. A terceira fez medicina, foi para São Paulo também fazer residência. Então, essa casou também com o serventuário da Justiça. Então, Josias, eu chego nessa fase da vida, eu sou um camarada realizado, não sou rico, mas, quer dizer, investi naquilo que era possível. Meu pai dizia que a melhor herança que você deixa para os filhos é a educação deles, a formação deles. Isso que, aliás, foi o que seu pai fez por você lá atrás. Fez por mim, claro. Né? E veja só, as pessoas dizem, seu pai fez isso, tal. Eu cuidei do meu pai até o último dia. E da minha mãe. Meu pai faleceu primeiro. Meu pai ficou renal, eu levava meu pai para o hospital, eu trazia tudo o que ele queria. Meu pai foi cuidado, eu cuidei do meu pai, entendeu? Na casa dele, eu fui filho, fui médico, fui tudo. O outro também é médico, né? Então nós cuidamos dele. Depois meu pai faleceu. Eu tenho uma mãe com 40 e poucos anos, engravidou, teve um menino que é o mais novo, que é o caçula, entendeu? Depois a mamãe foi morar com o papai, morreu, foi morar com o meu irmão mais novo, entendeu? Mas nós cuidamos todos, quer dizer, meus pais, eles fizeram aquilo, mas nós cuidamos deles até os últimos dias. E foi uma coisa... Amadeu, o Amadeu Pastor é conhecido, né, de muitas pessoas pela própria natureza, o tamanho, a dimensão que a obra chegou fora do Brasil. Você viaja, né, e obra no exterior e tudo mais. E o Amadeu avô, como é que é? Rapaz, uma coisa interessante, eu tive 3 filhas, né? Aí a minha mais velha ficou grávida, veio uma menina. Eu digo, não vai ter jeito. Aí a mais velha ficou grávida pela 2ª vez. Outra menina. Eu digo, não vai ter jeito. Não vai ter nenhum Amadeuzinho. Aí o que acontece? Aí a minha segunda, essa que é casada com um juiz, ela ficou grávida. Aí veio o menino. O Nicolas tá lá. Aí veio o Nicolas, coisa e tal. E o Nicolas, a Hiperativas, ele foi fazer um tratamento com um colega e tal, e a minha filha e o colega perguntou, então você é filha de Amadeu e tal? Sou, você é filha do Amadeu, olha, esse menino é hiperativo, né? O avô é e tal, não sei o que lá e tal. Aí, muito engraçado. Aí a mais nova teve 2 meninos, então aí agora veio 2 meninos. O primeiro dela, ela colocou, o pai Eduardo colocou Eduardo Amadeu, o Eduardo Amadeu. E ele parece muito com você. E o outrozinho é o Thiago. Mas tá tudo bem. Agora, parece que agora encerrou. Só tem os 5 netos que encerrou. E você é aquele avô que brinca, mexe, joga pra cima, leva pra passear? Não, levar pra passear eu não levo, não. Sou meio coisa. Mas em casa eu faço hora com eles. Pego, jogo, brinco e tal, faço hora. Mas agora... O mais próximo de mim mesmo é o menorzinho. O Thiago,
Aonde ele vê, me chama de vovô Dedeu, né? Vovô Dedeu, quero vovô Dedeu e tal. O mais novo. Agora, as meninas são muito apegadas à avó, né? A avó é o xodó. O menino, o da segunda, o neto mais velho, também é muito apegado à avó. Mas a avó é aquela coisa que... a avó é aquela coisa que os netos não têm defeito, né? Eles não têm... A minha filha briga e ela acha ruim. Não é assim que faz. Eu não tratei vocês assim, eu não criei vocês assim. Isso é uma agressão com a criança e tal. É tão engraçado essa relação. E eu fico só observando, né? E o meu genro, que é cirurgião plástico e tal, o da mais velha, ele é muito gozador, né? Também, né? E tal. Aí uma vez ele fez uma coisa tão assim, linda. Ele chamou a menina, a filha, liga para sua avó e diz que você está chorando porque você está com fome, que a sua mãe não fez comida para você, sua mãe está dormindo. Rapaz, a neta ligou, entendeu? E falou isso. Mas a linda ligou para Ana Paula, mas deu aquela briga. Mãe, você para com isso, mãe. O Fabrício está fazendo hora com a sua cara, mãe, não tem nada disso, elas já almoçaram, não sei o que lá. Fabrício aqui está rindo aqui, fazendo... Então, o nível hoje disso, da reação, é mais ou menos esse. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu fiz questão, né, por uma questão de uma homenagem mais do que merecida, na minha opinião, e uma singela homenagem, de que o primeiro podcast fosse sobre Gedeu Tigueiros. Juraminha esteve aqui, falou sobre o pai. Obviamente que com o tempo a gente vai diversificando e tudo mais, mas considerando que hoje quem está aqui na minha frente é Amadeu Loureiro, eu queria saber quem é Gedeu Tigueiros por Amadeu Loureiro. Rapaz, Gedeuti, eu vou te contar, muito poucas pessoas conhecem a nobreza de Gedeuti. Gedeuti foi um homem nobre. Eu conheci Gedeuti sempre foi muito bem de vida. Gedeuti tinha uma clínica. No tempo que eu era aluno, o centro biomédico da UFES funcionava, as cadeiras básicas funcionava medicina, odontologia e ciência biológica. As cadeiras básicas, depois ia para a clínica e tal. Então, tinha uma parte lá do Hospital das Clínicas, a parte mais de baixo era a parte da odontologia. Eu e o Gedeuti era professor de odontologia. O Gedeuti era chefe de uma cadeira de prótese, aquela coisa toda. O Gedeuti era um dentista top. O Gedeuti a clientela de Gedeuti era top. Você era do dono da Garoto para cima. Dono da Garoto. Autoridades do Brasil todo e tal, aquela coisa toda. Gedeuti top e tal. Agora, ele era um camarada muito sério. Gedeuti era um camarada sério, um camarada de uma moral assim, intocável. E Gedeuti tinha umas coisas muito interessantes. Por exemplo, você chegava para ele, isso eu vi várias vezes. Se você chegasse para ele com uma necessidade qualquer, antes de qualquer coisa, você não saía da presença dele sem a solução, mesmo que ele te desse dinheiro. Eu vi isso várias vezes. Josias, a minha filha, pouca gente sabe disso, minha filha estava em São Paulo. Ele chegou numa igreja e encontrou uma menina, uma adolescente, com uma doença de pele grave, tinha rodado por tudo aqui e tal. Ele viu, me chamou, disse: tem que fazer alguma coisa para aquela menina. Eu botei a minha filha lá na Universidade de São Paulo para fazer tudo a respeito daquela menina. Nós mandamos aquela menina para São Paulo para fazer tudo. E ele bancou tudo aquilo, entendeu?
Tinha, a igreja bancava, e quando a igreja não podia, se houvesse alguma, ele bancava também. Gedeuti era um camarada que muita gente depois esqueceu disso. Ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, não vou dizer o nome, essa pessoa foi internada, ficou quase um mês no hospital evangélico. Gedeuti me botava quase todo dia para visitar essa pessoa. Gedeuti me botava quase todo dia para visitar essa pessoa. Gedeuti tinha se ele soubesse de algo, ele sabia de tudo. Ele não deixava ninguém assim, dificuldade de saúde e tal. Era um camarada assim de uma capacidade de uma sensibilidade nisso que ninguém tinha. Ele podia exigir, podia coisa, mas essa sensibilidade ele tinha muito. Ele observava e tratava e tal, chamava às vezes particularmente. Muita gente, eu me lembro de uma pessoa, várias pessoas que entraram em grande dificuldade de Gedeuti, correu para socorrer. Correu e socorreu. Eu lembro de um dia que ele me ligou, estava tendo uma greve da Polícia Militar aqui no Espírito Santo, e quando isso acontece, todo mundo sabe, fica um clima de muita preocupação, muito medo, as empresas fecham, né, e fica aquela situação muito delicada. E chegou aos ouvidos dele que alguns dos nossos irmãos não tinham, as ambulâncias não estavam conseguindo acessar os bairros. E eu me lembro quando ele me ligou e disse assim: olha, eu preciso que você vá para a Rádio Manaim, eu estou divulgando um número 0800, eu coloquei uma ambulância na porta do presbitério, junto com um carro preparado para dar um suporte de segurança, e eu quero que os irmãos saibam que, se precisarem, podem ligar e nós vamos buscar esses irmãos onde eles estiverem, levar para o hospital e tal, aquela coisa toda. Eu me lembro que foi um fim de semana que nós ficamos, eu e mais 2 companheiros, né, envolvidos ali com a comunicação, o fim de semana inteiro, de sexta-feira até segunda-feira, na rádio. Nós fomos morar na rádio, porque era perigoso andar na rua, né? E a gente se mudou para a rádio, colchão e tudo mais, para poder passar aquele fim de semana, porque ele estava preocupado com as pessoas simples que precisassem de um atendimento. Isso é uma informação que pouca gente não sabe. As pessoas às vezes dizem, porque Gedeuti era dono. Gedeuti não era dono. Gedeuti foi... Veja uma coisa interessante. O primeiro presidente foi o Dr. Barros. Teve uma atuação. Depois do Barros, o Dodge. Né? Depois Dodge, Gedeuti. E agora Alexandre. Veja uma coisa. A igreja, ela tem uma linha. Apesar dos presidentes, a igreja tem estatuto, a igreja tem uma diretoria, a igreja tem um conselho, entendeu? Você não pode chegar e tomar decisões assim. Entendeu? Então você... por que ele não fez isso? Então tinha que... Veja uma coisa interessante. Deus faz, Josias, as coisas muito perfeitas. Eu tenho plena consciência hoje da posição de Alexandre. Olha só, veio Dr. Barros, Dodge, Gedeuti e agora Alexandre. Por que Alexandre? A igreja hoje, Josias, ela atingiu o mundo todo. Alexandre é um camarada, foi diplomata, Alexandre morou no mundo todo. Conhece culturas, conhece países, viveu 40 anos, entendeu? Nessa vida de migração e tal. Então, hoje, no estágio em que está a igreja hoje, ele é a pessoa indicada, ele é a pessoa para essa função, tá? E para esse momento. Para esse momento, ele é para esse momento. Eu tenho plena convicção disso, entendeu? E ele também tem, e veja só, e ele entende que ele é dependente. Agora, o que acontece? As pessoas, elas são diferentes, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Agora, a base dessa obra é você ser dependente
daquilo que o Espírito Santo fala, daquilo que o Espírito Santo diz, daquilo que o Espírito Santo orienta. Essa é a nossa linha. Por quê? Porque se Jesus não voltar daqui a tantos anos, outras gerações virão. Jesus não voltou dentro de 20 anos, Jesus não voltou. Todos nós vamos passar. Todos nós. 80% do conselho ali passa. Uhum. Você está entendendo? Então, mas a obra tem que continuar, porque isso é um legado. Assim como o Dr. Bastos deixou um legado, Dodge um legado. Né? A gente fala muito do Dodge. Dodge foi um homem de Deus, um homem notável, né? de conhecimento bíblico, de sensibilidade espiritual. Né? Um servo de Deus. Todos. Então, Gedeuti nem se fala, né? Quer dizer, aquilo que Deus falou com Gedeuti acerca de Bíblia, rapaz, é um negócio estratosférico, poxa, entendeu? O que Deus está fazendo agora com o Alexandre, usando também nesse momento que nós estamos falando, que é um momento onde a obra atingiu, né, o mundo todo, quer dizer, tem vários. Então, isso é muito importante. Agora, voltando ao assunto Gedeuti, ele era, o meu conceito de Gedeuti, um homem profundamente espiritual, um homem super inteligente, Josias Gedeuti, um QI Fora da acima curva. do normal. Gedeuti, um camarada. Visionário, perspicaz. Veja só, o Gedeuti, eu fui católico, acompanhei padre, aquela coisa toda, mas Gedeuti conhecia assuntos de igreja católica que eu não conhecia, poxa. Eu fui católico até os 19 anos, poxa, já fui ajudante padre, entendeu? Todas aquelas coisas, mas ele tinha uma cabeça, ele falava em encíclicas papais que eu ficava impressionado como ele sabia, ele tinha tudo aquilo. Então, ele tinha a cabeça era... Então, Deus usou isso, entendeu? A capacidade, a inteligência, a espiritualidade, o temor e o amor pelo Evangelho. Ele tinha uma fixação pelo Evangelho, uma coisa assim impressionante. Então, isso foi muito importante. Eu aprendi com isso. Eu aprendi, Josias, com Gedeuti, a ver Bíblia de forma diferente. Aprendi com ele isso. Não foi com Jonas. Jonas era um evangelista, Jonas era cheio de dons espirituais. Mas a visão bíblica, entendeu? Vejam uma coisa, só para você só para você entender. Por exemplo, a palavra revelada foi uma experiência dele. É claro que teve aquela experiência que eu já contei. Aí você diz assim, os crentes falam de palavra revelada, os maranatas falam de palavra revelada. Josias, se você pegar a igreja primitiva, ela pregou a palavra revelada, porque não tinha Novo Testamento. Uhum. Tinha Velho Testamento. O que eles pregaram? O que eles pregaram? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim porque me ungiu. Eu estava lá no Velho Testamento. Hoje está se cumprindo isso. Examinar as Escrituras. Os judeus dizem, examinar as Escrituras para quê? Não, porque elas que falam de mim. Aonde que elas falam de você? Em que lugar que elas falam de você? Se não for pela palavra revelada, não tem como identificar. Aonde que fala de você? Não, eu sou a rocha ferida. Eu sou o fecho de lenha lançado. Eu sou o cordeiro. Eu sou isso. Então, ora, a igreja primitiva, Jesus está dizendo isso. O que ele está falando? Vocês vão me ver lá no Velho Testamento, examinar as Escrituras, esperar a vida eterna. São elas que de mim testificam. Como? Onde que elas falam de você? Aonde isso? Ali na letra. Então vejam, nós não criamos nada. Quando o Gedeuti viu isso nessa coisa, foi uma coisa notável. Quando ele pegou Cantares, quando o livro de Apocalipse. Veja só, Josias, aqui na nossa conversa.
Eu digo isso, meu genro é juiz, e eu digo para ele o seguinte, a gente conversa, ele diz assim, olha, todas as discussões a nível teológico são possíveis. Elas existem há quanto tempo? Lutero teve uma controvérsia com a Igreja Católica. Então é o seguinte, eram posições diferentes. Houve discussão. Quando lá na Holanda o Jacob Arminiano criou o problema com as teorias calvinistas, foram, né, disputas. Então, essa questão de você se colocar numa posição contra ou a favor, isso já existe há centenas. Então, se as pessoas nos criticam, pode criticar. Você quer ver uma coisa? Um irmão veio me perguntar, eu digo, rapaz, adoro quando eles dizem que nós somos seitas, como somos uma seita. Adoro. Por que eu adoro? Porque eu olho para Atos 24, 14. O caminho pelo qual sirvo, a qual eles chamam seita. Então, a pregação de Paulo era chamada de seita, quando eles chamam a nossa de seita, qual o problema? Não há dificuldade. Eu não tenho nenhuma como se assim, nenhuma ponderação com relação a isso, nada. Pode me criticar, pode criticar sobre o que eu prego, não há dificuldades. Mas vocês processaram alguém. Não, presta atenção. A coisa, Josias, é a seguinte, e vou novamente citar o caso aqui do meu genro que é juiz. Há certas coisas que o homem não pode abrir mão. É da sua honra, né? Daquilo que é porque você tem uma família, você tem filhos, você tem, hoje na minha idade, você tem netos, você tá vendo? A igreja é uma coisa. Se você quer discutir os temas de igreja teológica, perfeitamente, está dentro daquilo que é aceitável. Agora, você sai disso aqui e entra na honra das pessoas, aí você tem... mas você não pode fazer isso contra um crente. Não, mas se o crente fez isso com você, ele também feriu a Bíblia. Entendeu? Então, isso aqui que é uma coisa... Isso não precisa ser espiritual, não. Basta ser inteligente. Entendeu? Então, daqui, não, Josias, você falou isso lá na sua pregação, não concordo, você é um herege, está tudo certo. Isso é uma heresia, não tem dificuldade. Isso está no campo da teologia. Da teologia, da discussão, é igual política, você diz uma coisa, outro diz outra e tal. Em medicina, você toma uma posição, um colega discorda de você, você tem uma linha de pensamento, outros colegas têm outra linha em tratamento. Isso está tudo dentro daquilo que da dinâmica do ambiente, seja profissional, seja político, seja não tem problema nenhum. Agora, quando você sai disso, então é o que eu digo, tá? Você quer criticar lá isso, criticar uma posição nossa, uma posição sua, minha, não tem dificuldade nenhuma. Amadeu pregou isso é um absurdo e tal. Não tem problema, pode fazer isso. Agora, quando você entra no pessoal, na honra, numa coisa que você ouviu falar, que você não sabe, todo mundo está falando de fake news hoje, aí você não tem base naquilo e você começa, aí está fora. Aí você entra naquilo que não é, que você tem o que? Você tem, hoje, por exemplo, eu tenho mais de 10 mil pacientes tratados, tá? Quer dizer, que passaram pelo meu consultório, né? Tem mais de 40 anos de vida profissional, 45 anos de vida profissional, entendeu? Você tem, hoje nós somos 8 médicos na família, quer dizer, você tem tudo. Então você pega tudo isso, aí esses dias um da família me ligou, você não vai falar nada sobre isso não? Porque a pessoa questiona, por que você não vai falar nada? Você tem que falar. Então, essas coisas, né? É por isso que eu te liguei esse dia, você já viu aquela pergunta que eu fiz? Foi um familiar que me ligou. E aquilo ali, Amadeu, o que é aquilo ali? Tal. Não, é isso.
Então tudo tá tudo dentro do padrão, poxa. Madeu, a gente vai precisar caminhar agora para o final, mas uma coisa a gente já deixa definido aqui. Nós vamos ter outros momentos como esse. Bater papo, falar sobre outros aspectos. Porque hoje, digamos, você deu... Eu vou usar uma expressão que é muito usada na minha área de trabalho, né? Um overview, quer dizer, uma visão superficial, resumida do que foi uma vida, né? E uma vida de dificuldades, uma vida de luta, uma vida de desafios, uma vida de conquistas, uma vida de um encontro com Deus e até onde nós chegamos, né? Passando aí pelo momento que a igreja está vivendo agora, embora esse canal não tenha por objetivo ser um canal institucional, mas nós temos um público grande que nos acompanha, que nos assiste, que é membro da igreja ou de outras igrejas, né? É uma alegria para nós contar com a audiência de todos. E eu sei que você tem muito mais coisa. Aliás, o que se conhece por Amadeu Loureiro é que ele é a memória viva da igreja, com datas, com episódios. Nós vamos fazer um depois, né? Você vai viajar, quando você voltar e tal, fazer um depois só sobre coisa engraçada. A gente vai rir muito aqui. Vamos falar. Coisa engraçada. Aí você tem que falar sobre coisa engraçada, vamos falar sobre momentos, vamos falar... O próprio Gedeuti, né? Gedeuti tem coisas engraçadas. Tem muita coisa engraçada de Gedeuti. Então, mas para a gente encerrar, que palavra que você poderia deixar para quem está nos assistindo? Você pode olhar para essa câmera aqui e deixar uma palavra breve e objetiva da sua história de vida e que traga inspiração para quem está assistindo. Olha, eu digo para todos e é o que eu digo para as minhas filhas. Sempre disse quando elas eram adolescentes, jovens e tal. O mundo dá muitas voltas. Eu cheguei, eu olho para trás, eu faria tudo que eu fiz, eu faria de novo. Talvez com algumas correções. Que a gente... A pedagogia diz que o homem é um ser incompleto, né? O homem é um ser incompleto. Eu faria tudo que eu fiz, claro que algumas correções eu faria. Que depois, com o tempo, você vê naquilo ali, eu poderia ter feito de forma diferente. Mas eu faria tudo, né, com algumas correções. Faria tudo que eu fiz, é o ritmo normal. O tempo passa muito depressa. E uma das coisas importantes, vou dizer do lado da vida e do lado profissional. Eu sempre... vou contar uma coisa interessante. Eu, quando trabalhava no INAMPS, eu fui concursado do Ministério da Saúde Federal. E eu trabalhava no antigo INAMPS, atendimento na gastroenterologia. Nós eram 2 gastroenterologistas no chamado Centro Regional de Especialidades. Eu começava a atender, às vezes eu chegava, tirava o jaleco e saia pelo lado de fora e sentava no meio da turma, no meio dos pacientes. O paciente, para marcar ficha para mim, ele dormia na fila. Chegava 10 da noite, dormia na fila, pegava a senha para pegar, porque eu só atendia 12 pacientes por dia. Então era uma batalha. E às vezes eu chegava, sentava no meio deles, ficava só ouvindo a conversa deles, alguns me conheciam, ficavam calados, eu ficava fazendo hora com todo mundo e tal, não sei o que lá. Aí fazia hora, brincava, o médico vai vir hoje não, ele passou mal, aí a turma gritava, que médico sem vergonha, não sei o que lá e tal. Ele vem aqui, passa a noite toda, ele vem, e eu ali sentado no meio conversando, é isso mesmo, que tal, não sei o que lá. Aí depois ia para dentro. E os colegas diziam, rapaz, mas por que você faz isso? Eu digo, sabe por que eu faço isso? Porque eu sou de uma família que a minha mãe ia para o SUS, e eu era adolescente, eu ficava sentado com ela naqueles banquinhos esperando o médico atender. Entendeu? Então, a expectativa daquilo, eu gostava de fazer isso.
Aí eles riam, aquela coisa toda. Terminava, eu vou me candidatar, eu voto no senhor, aquela coisa toda. Fazia isso tudo. Mas então eu vou te contar um lance que eu fazia isso. Tal. Um dia eu estava num lugar, e era um lugar muito perigoso, um negócio difícil e tal. Eu estava ali, e apareceu um cidadão. Josias, era um local assim violento, e eu estava assim temeroso daquele lugar ali. Um lugar que eu cheguei, apareceu um cidadão. Rapaz, o camarada devia ter uns 1,90 m. Rapaz, um camarada morenão, forte. Aí todo para lá para cá e tal, e eu tô ali e tal. Ele chegou e gritou para ele, pessoal: olha aqui, ó. Ouve aqui uma coisa. Ele foi batendo no meu ombro assim: se alguém mexer com esse cara aqui, é comigo, hein? E saiu, foi embora. E todo mundo... O cara foi embora. Bateu no meu ombro, olhou para todo mundo e falou: se alguém mexer com esse camarada aqui, mexe comigo. Eu falei: de onde eu conheço esse camarada? Aí passou aquela coisa toda, eu saí, bem que eu estou lá na frente. Doutor, tudo bem? Falei: tudo bem. O senhor não está lembrado de mim, não? O senhor não me conhece, não? Então, eu falei: não, conheço não. Então eu vou contar o caso. O senhor trabalhava no INAMPS? Trabalhava. Vou contar o caso. Eu estava no INAMPS, tinha atendido todo mundo, todos os pacientes. Estava saindo, a minha atendente estava lá discutindo e tal. Tinha um homem gemendo de dor lá no banco, gemendo de dor com a filha, com uma moça. E não pode atender, o doutor já atendeu todo mundo, está indo embora, está saindo pela sala lá. Aí eu passei e vi aquele... Aí alguém disse: não, ele veio para ser atendido pelo senhor, mas não tem mais ficha. Não tem esse negócio não, ele está passando mal, pô. Eu fui lá, peguei esse homem, levei para a sala, atendi esse homem, botei na maca. O homem estava gemendo de dor. Não, ninguém vai sair daqui não. Eu chamei a assistente social: eu quero uma ambulância aqui agora, esse homem está mal. Eu quero uma ambulância aqui agora, vou mandar esse homem para o hospital. Eu fiquei ali, peguei aquele homem, botei na ambulância, veio para o Hospital Santa Rita. O camarada estava com câncer de cólon, sangrando, foi operado. Depois esse camarada passou todos os meses sendo cuidado por mim lá no ambulatório, sem ficha. Eu atendi ele sem ficha. Cuidei dele até ele morrer. Era o pai desse cara. Ele falou assim: o que o senhor fez pelo meu pai, eu nunca vou esquecer. Então vejam, a experiência de vida não é nem de igreja, é experiência profissional. Sim. Você está vendo? Quer dizer, a vida dá muita volta. Isso. A gente colhe o que a gente planta. Madeu, muito obrigado. Tá bom, uma alegria meu amigo. tê-lo Bom, eu volto outras vezes. Tem muita coisa para a gente conversar. Pronto, só vou me despedir. Você que está nos assistindo, uma honra tê-lo conosco. Uma honra ter a sua audiência, uma honra ter o seu like, uma honra ter o compartilhamento. Não deixe de ali clicar no sininho para ser avisado. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Se Deus quiser, a gente volta na semana que vem. Deus abençoe.